Lula deu a sua tão esperada entrevista ao Jornal Nacional e ali encontrou um ambiente muito mais pacífico do que aquele que alguns supunham depois de tanto tempo em que o Jornal Nacional fez uma cobertura implacável da Operação Lava Jato contra o PT, Lula e seus aliados. Lula chegou a dizer recentemente que ele esperava um pedido de desculpas de William Bonner pela morte da Marisa Letícia, sugerindo que Marisa morreu de desgosto com todas as notícias negativas que William Bonner e Renata Vasconcelos davam a respeito do próprio Lula. Mas chegando ali, obviamente, houve todo um trabalho de bastidor que preparou o campo para o Lula chegar ali sem constrangimento. E ele não perdeu a oportunidade de mostrar que Lula continua sendo Lula. Antes de começar essa análise a respeito da entrevista dada por ele, eu queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo à vontade e me seguir nas redes sociais, Cristiano Beraldo BR. Meus amigos, Lula deixou muito claro que ele enxerga o Brasil, a partir do agronegócio, como duas realidades diferentes. Ele fez questão de colocar o agro como uma força fascista no Brasil, ao mesmo tempo que ele se esforçou para deixar claro que ele acha que o MST, o Movimento dos Sem Terras, esse movimento invasor que é um problema para o Brasil, é um movimento de gente produtiva. Ele disse até que hoje o MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Mas vamos aos fatos. Primeiro, nós temos o agro como a grande força que salvou o Brasil durante a pandemia. Nós tivemos uma valorização das commodities produzida pelo agronegócio brasileiro, enquanto a economia de todos os países ao redor do mundo passavam por dificuldades muito grandes. Você tratar o agronegócio da forma como Lula fez é, no mínimo, uma grande temeridade. Depois de ouvir que o agro está armado e é fascista, Lula foi defender o MST dizendo que eles agora não precisam invadir terra porque eles são produtivos, estão produzindo arroz. Mas, meus amigos, vamos aos fatos, à realidade. O MST diminuiu a sua força invasora porque desde que o PT saiu do governo, saiu da presidência da República, eles não têm mais as costas quentes da estrutura governamental. O MST continua invadindo terra, continua prejudicando o Brasil, mas numa escala muito menor graças à força e à atuação da lei. E é interessante como o Lula quer colocar dois extremos de um negócio essencial para o Brasil, que é o agronegócio, enquanto ele diz em pacificação da força política, do Congresso. É muito curioso como ele diz que vai convencer o Congresso a aprovar as leis necessárias para a recuperação do Brasil, segundo a ótica de Lula e do PT, com diálogo. Mas o que esperar de diálogo de um candidato a presidente que já classifica o agro dessa maneira? Todos nós sabemos que no Congresso existe uma bancada que defende o agronegócio e quer colocar às claras a força e a importância que o agronegócio tem. Lula não tem a menor condição de ter uma caminhada pacífica com o Congresso Nacional com esse tipo de discurso. E é importante a gente observar que ele, ao falar da militância, ao falar de como ele enxerga a militância, ele disse que a militância é como uma torcida organizada de futebol, justamente dando um exemplo onde nós temos tantos problemas, tantos eventos de violência nas torcidas organizadas do futebol dos times do Brasil. Meus amigos, Lula está querendo colocar uma veste pacífica no seu discurso, mas ele deixa muito claro que ele enxerga que haverá uma luta a ser travada caso ele vença essas eleições. A gente não pode ignorar o fato de que ele está querendo se vender para as pessoas como uma figura que tem experiência para resolver os problemas do Brasil, dizendo que quando ele pegou o governo lá em 2003, vindo do Fernando Henrique Cardoso, também existia inflação alta, existia desemprego e que ele soube fazer o trabalho direitinho, ele e os economistas dele. Só que a gente não pode se esquecer que naquele período houve uma ajuda enorme que o Lula não esperava. O mundo estava prosperando. E com essa prosperidade do mundo, o Brasil
pôde se beneficiar de vários investimentos que foram feitos aqui. Mas o momento atual é completamente diferente. O mundo atravessa uma crise muito grave, não apenas em razão da pandemia, que deu um caos logístico e mudou a dinâmica inflacionária no mundo inteiro, mas também tem a guerra entre Ucrânia e Rússia, que quebrou o sistema de fornecimento de combustíveis para todos os países desenvolvidos. Meus amigos, esse vento favorável não soprará durante um eventual novo governo Lula. E aí a gente olha para casos que ele citou ali, como, por exemplo, para enaltecer o seu trabalho, o seu governo, dizendo que ele teve o privilégio de ter na Casa Civil Dilma Rousseff. Vejam vocês, a Dilma, que foi empichada por incompetência. Mas ele não citou e também não foi perguntado, o que eu achei um problema grave dos entrevistadores, do William Bonner e da Renata Vasconcelos, sobre, por exemplo, a Erenice Guerra, que havia sido secretária executiva da Dilma Rousseff na Casa Civil. E depois, quando Dilma saiu para ser a candidata, Erenice assumiu a posição de ministra e caiu com o escândalo de corrupção. Veja só que exemplo, não é? E o pior é que Lula, quando perguntado sobre o mensalão e sobre o apoio que ele precisa conquistar no Congresso, ele foi diminuir os esquemas de compra de voto que foram descobertos lá no governo dele. Uma das partes mais absurdas dessa entrevista de Lula ao Jornal Nacional foi quando ele foi perguntado a respeito do mensalão. Ao invés de responder de maneira objetiva sobre esse escândalo de corrupção, de compra de voto no Congresso Nacional, Lula quis diminuir a importância do mensalão, perguntando para os entrevistadores: mas e o orçamento secreto? O que é mais grave? Vejam vocês que o Lula, ele não está realmente preocupado em convencer o Congresso. Ele já absorveu que esse sistema de compra de voto, seja com mensalão, seja com orçamento secreto, dá a ele a maioria que ele precisa. Ele quer comprar esta maioria no Congresso Nacional. Isso é uma imoralidade. Lula não reagir à pergunta do mensalão com veemência, com um discurso contra a corrupção, demonstra o tipo de democrata que ele é, que fica aí assinando carta a favor da democracia, mas deturpa a democracia brasileira através da compra de voto e compra de apoio no Congresso Nacional. Lula consolida a sua imagem de vergonha para o Brasil, e é isso que a gente pode esperar dele caso ele vença as eleições. Lula não deixa de ser o canalha que ele sempre foi, o mentiroso que ele sempre foi, o esforço que ele faz para iludir as pessoas é uma coisa realmente admirável. Por fim, ele coroou a sua fala passando pano para as ditaduras, algo que ele sempre faz. Lula disse que um país não pode interferir nas políticas dos outros. Mas, meus amigos, uma coisa é interferir, outra coisa é aplaudir, é visitar, é compartilhar de banquetes com ditadores ao redor do mundo. Lula não apenas visitou durante o tempo que foi presidente Fidel Castro, Hugo Chávez e tantos outros, como recebeu aqui no Brasil com pompas e tudo, com pompas de Estado, os ditadores mundo afora. Lula não mudou. Lula continua sendo a ameaça que ele sempre foi para o Brasil, para aquele Brasil que quer produzir, para os empresários que querem gerar emprego, para os trabalhadores que dão duro para pagar seus impostos e não tem nada em troca. Lula não quer entregar um país estruturado, ele não quer entregar uma resposta para que a gente possa contar ao longo do tempo. Lula quer continuar entregando a migalha, a falsa sensação de prosperidade. Mas essa, meus amigos, não deixa de ser mais um voo de galinha que nos aguarda logo ali na frente com ele.